Na aula de hoje nós daremos continuidade ao capítulo 3 do nosso livro, aí que vem falando sobre misturas e separação. E hoje nós vamos falar do tópico 2, que vem falando aí sobre separação de misturas. Nós já aprendemos nos capítulos anteriores que todos os produtos que nós compramos e utilizamos, consumimos em casa, eles são retirados da natureza e raramente eles são substâncias puras, ou seja, estão na sua forma pura. Porém, muitas das vezes, essas misturas que as compõem, elas precisam ser separadas. Então isso acontece, por exemplo, com a água do mar. Né? Para que eu utilize o sal de cozinha, eu preciso separar a água, né, do sal ali do mar. Preciso fazer com que o sal ele fique de uma forma sólida, não pode conter água, né? Para que eu tenha aquele sal de cozinha que nós utilizamos, né, para salgar a comida, enfim. A separação, né, esse processo de separação de misturas, ele é muito comum nas indústrias, tá? Geralmente as indústrias elas fazem esse processo de separação para diferentes tipos de finalidade, tá? Por exemplo, na produção de medicamentos, esse processo é necessário para a purificação de algumas substâncias. Então, a partir desse momento, a gente vai ver alguns tipos aí de separação de misturas, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração de alguns produtos de limpeza, né, que nós utilizamos em casa. E aí, digo novamente, alguns desses produtos que nós consumimos, né, a maioria deles, para falar a verdade, eles são substâncias que não estão no seu estado puro, tá? Geralmente são duas ou mais substâncias que estão ali misturadas. Quais são os tipos de separação de misturas heterogêneas? Porque agora a gente vai falar de separação de misturas heterogêneas. É a catação, a filtração, a decantação, a peneiração, a sifonação, a dissolução fracionada. Temos também a separação magnética, temos a levigação e também a centrifugação. Agora sim, a partir desse momento, a gente vai ver de uma maneira ilustrada, né, os exemplos de cada uma delas. A catação é um método que envolve a separação manual de duas ou mais substâncias sólidas. É utilizado, por exemplo, quando a gente cata feijão. Né? Nós precisamos catar ali os feijões que estão murchos dos feijões que estão bons. Então você começa ali aquele processo de catação, tá? Esse só é um dos procedimentos que nós temos de separação de misturas heterogêneas. O segundo método de separação é a filtração, tá? Então, quando nós preparamos um chá, aquele chazinho que vem de caixinha, né, que vem com os saquinhos, que são chamados de sachê, a gente está realizando ali uma separação. Nós estamos separando, né, as substâncias por meio da filtração. Eu tenho a água no copo, eu tenho o sachêzinho que está ali com a erva dentro, mas quando eu mergulho na água, aquela erva ela vai o quê? Se separar, né? A essência dela vai se separar da folhinha. Portanto, eu estou fazendo o quê? Estou praticando o processo de filtração, que é um procedimento de separação de misturas heterogêneas, tá? No dia a dia, nós também usamos os filtros em aspiradores de pó, áreas de ar-condicionado, motores, tá, que contém filtro de ar, piscina que contém filtro de água, entre muitos outros, tá? Então a filtração ela também está muito presente aí no nosso dia a dia, assim como a catação. Um outro método que há de separações de misturas heterogêneas é a decantação. Então a purificação da água nas estações de tratamento é composta de várias etapas, tá? Aquela água suja, né, que chega ali na estação de tratamento, ela passa por várias etapas até que ela possa ficar completamente purificada. Então o que acontece? A água que é captada dos rios, ela é submetida a um processo químico, tá? E esse processo químico ele vai fazer a separação de toda a sujeira,
que existe ali naquela água e também daquelas partículas que são pequenas, as partículas menores. E essa mistura é colocada, né, em grandes tanques, como vocês podem ver aí na imagem. E aí essa água ela permanece em repouso ali durante um bom tempo. E até que essas partículas de sujeira, que são mais pesadas do que a água, elas afundem. Tá? Então a água pura ela vai ficar em cima, como vocês podem ver na ilustração, e a sujeira vai ficar toda embaixo. Então quando a parte mais densa, que é a sujeira, ela vai para o fundo do tanque, ou seja, decanta, tá? A água ela vai ser o que? Purificada. Então essa água purificada, né, para que nós possamos utilizar, e a água suja, aquela parte ali que permanece ali no fundo, né, ela é jogada fora, tá? Não serve mais, então ela é despejada, tá bom? Um outro meio de separação de misturas heterogêneas é a peneiração, tá? E essa técnica, ela se caracteriza pelo uso de uma peneira para que a gente consiga ali separar, né, o tamanho das areias ou do trigo ou daquilo que estiver sendo peneirado, tá? Então a peneiração ela é utilizada para isso, para fazer a separação das partículas menores das maiores. E aí essa técnica ela é amplamente utilizada na construção civil, quando é preciso separar a areia e os pedregulhos que dificultam a produção de uma boa argamassa, ou seja, daquela massa ali de cimento, tá? Que é uma mistura homogênea de areia, cimento, temos ali o cal também com a água, que vai formar aquela mistura, tá? Que no final ela é utilizada ali para o assentamento de tijolos para a construção de casas de alvenaria, ok? Um outro método, nós temos aqui a sifonação, e geralmente esse processo ele é aplicado na limpeza da água dos aquários. Então usa-se uma espécie de mangueira, que é conhecida como sifonador, e ali retira-se uma parte da água suja para se acrescentar mais água limpa e purificada. O aquário ele precisa estar no nível bem alto, né? Um nível mais alto ali do que o recipiente onde a água está sendo colocada. E ali coloca-se a extremidade mais larga do sifonador no fundo do aquário. E aí faz o que? Uma leve sucção, vai sugar na outra ponta a fim de que esse escoamento se inicie, tá? Então esse é o processo de sifonação. Pega-se uma mangueira, suga-se um pouco da água que está em um tanque e leva-se para o outro tanque, tá? Essa é a sifonação. Uma outra técnica que nós temos aqui de separação é a dissolução fracionada. Então imagina você só na seguinte situação: você está no acampamento ali e você carrega um pacote de sal com você, e aí de repente você acaba se descuidando e tropeça numa pedra, e ali o sal acaba se espalhando, né, por cima da areia. Então como é que você faria para solucionar esse problema tendo ali que separar o sal da areia? O que você faria com essa água? Você iria, né, pegar aquela água que está ali salgada depois de ter filtrado a areia, levaria para o fogo em uma panela e ali você deixaria com que aquela água evaporasse. O sal ele permaneceria no fundo porque a água evaporaria, obviamente, né? Então esse sal ele estaria novamente disponível para o uso. Esse é o processo de dissolução fracionada. Temos um outro processo também que é a separação magnética. E essa separação, ela geralmente ocorre em grandes centros de reciclagem, tá? Ele é utilizado para separar o lixo comum dos materiais que são atraídos por ímãs. Então isso que vocês estão vendo aí no guindaste pendurado é um ímã, tá? Então quando um imóvel ele é demolido, ou seja, uma casa, um apartamento, algum prédio, as estruturas metálicas elas ficam no meio dos escombros. Então para fazer a retirada desse material é utilizado justamente esse guindaste, né, com um ímã eletromagnético,
e ali esse ímã ele vai fazer o que? A separação de todos os materiais metálicos que estariam ali no meio daquela demolição, certo? Temos um outro processo que é a levigação, e esse processo geralmente ele é utilizado nas minas de ouro, né? Utilizado ali pelos garimpeiros, que é quando eles fazem a separação da areia e da terra do ouro, tá? Então, para isso, o que eles fazem? Eles utilizam umas bacias que são rasas, pelas quais passa ali uma corrente de água que separa os sólidos, né, que são mais pesados, e aí o minério, né, que é o ouro, ele é mais pesadinho, ele é mais denso que a areia e a terra, ele fica ali no fundo, enquanto a movimentação da água faz com que a areia vá embora e o ouro fique na bacia, tá? Então esse é o processo chamado de levigação, que é utilizado principalmente por garimpeiros, tá? Não esqueçam disso. E por último, nós temos a centrifugação. Certamente você já ouviu falar sobre essa palavra, porque se você tem uma máquina de lavar em casa, vocês já observaram que ela tem um modo ali, que é o modo de centrifugação, que é quando a roupa ela chega ali no último estágio, né, da lavagem, ela começa a máquina ela começa a girar tão rápido e tão forte que ela está fazendo aquele processo de separação entre a roupa e a água, para que a sua roupa ela saia quase seca, né? Ela não sai completamente seca, ela sai úmida de um modo mínimo, tá? Ela só sai apenas úmida e é muito mais fácil de secar, né? Você só vai fazer o que? Vai retirar a roupa da máquina e pendurar. Em questão de alguns minutos ali a roupa já estará seca. Por quê? Por causa desse processo de centrifugação, tá? Esse processo ele recebe esse nome de centrifugação ou de decantação acelerada, tá? As roupas úmidas elas ficam retidas na lateral do cesto, enquanto a máquina de lavar ela faz o quê? Ela joga toda a água que está ali em excesso para fora, ela expele aquela água, tá? Então a aplicação de movimento rápido de rotação permite a separação de componentes sólidos e líquidos, tá? Os laboratórios de análises clínicas eles utilizam esse método com alguns aparelhos específicos ali para fazer a centrifugação do sangue, tá? Algumas amostras elas precisam ser analisadas e aí elas são inseridas, né, nesses tubinhos que eles têm aí específico, né? E eles são centrifugados. Então, no fim desse procedimento, os componentes sólidos eles se mantêm no fundo do recipiente e a porção líquida ela fica na parte superior. A centrifugação ela é utilizada para fazer a separação das plaquetas do sangue do plasma, tá? A parte líquida do sangue e da parte sólida, porque o sangue também tem a sua parte sólida, tá? Então não esqueçam disso também. Para fazer a separação dos componentes do sangue se usa a centrifugação, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Tchau, tchau.